A madre voltou. Essa é a madre ou outra pessoa? E quem é essa aí? Eu acho que não é madre. Confirma aí. Você é madre? Hã? Aleluia. Ai, mesmo ela. Nunca fala mais isso. Ô, mulher. Disseste que saudade. Calma aí, vou ler a tua mensagem. Nunca fala isso. Ah, tá onde a mensagem dela? Posso crer. Ok. A paz de Deus, homem de Deus. Depois de muito tempo, quão bom é ouvir o evangelho pela sua boca, apesar de um assunto de política mistura. O que é o evangelho, madre? O evangelho é a preparação dos humanos para a vida terrena e da eternidade, ok? A vida terrena com Deus. Isto é, preparar os homens para viverem a fé, para enfrentar as adversidades da vida, as perseguições, as lutas, isso tudo é o Evangelho. Mas, acima de tudo, preparar eles para o amanhã, para a morada no céu. Isto é, ensinar quais são as condições para vencer aqui e também para entrar no céu. Então, querendo ou não, a política entra. Uma coisa é fazer a política. Se eu tivesse a fazer política, então eu estaria equivocado. Mas eu estou a lidar com as pessoas que estão a sentir na pele as coisas do dia a dia. Então, os profetas profetizaram aos reis, repreenderam reis, exortaram, aconselharam reis, não foram fazer política. Jesus Cristo foi chamado para fazer política. E ele disse: O meu reino não é deste mundo. Jesus Cristo queria ser exaltado para ser colocado como rei. E eles não entenderam nada, que o reino dele não é desse. Mas, porém, chocou a política da era. Prova de que Herodes procurava ver o seu rosto, por tudo que ele ouvia falar. Prova de que mandou recado a Herodes. Alguém poderá dizer que fez política. Não, fala do evangelho, não fala, ele é isso. Não. Dizem aquela raposa que eu vou continuar a pregar o evangelho hoje, amanhã e no terceiro dia serei consumado. Importa caminhar hoje e amanhã no dia seguinte para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Ouviu? Ah? Então, aqui ninguém faz política, mas a política entra, aparece. Veja, por exemplo, ô madre. Madre, parece que tomou já o quê? Quando a madre vem, tudo. Oh, mana madre. Veja só, por exemplo, em 2022, eu tive uma visão de Deus. E como não falaria disso? São as coisas que estamos a viver, em que o maior feiticeiro de Angola foi até o palácio presidencial de Angola. E ele pedia medidas contra mim e da igreja que eu lidero, porquanto o homem está a destruir a terra. Precisas fazer alguma coisa, porque se não fizeres alguma coisa, vai chegar um momento que vamos começar a se matar entre nós, ou então uns aos outros. Só que o presidente respondeu que não faria isso. Com essas palavras, paciência, paciência, paciência. E a visão mudou. Eu vejo agora o maior bruxo de Angola, que é um choco. Estava reunido com todos os bruxos a lhe dar o relatório das coisas que trataram no palácio. E ele dizia: Eu fui ter com o presidente para que se fizesse alguma coisa por tudo que esse homem está a fazer em Angola, está a destruir a nação. Eu não estou a destruir a nação, estou a destruir as obras das trevas e a sinagoga de Satanás. Isso sim, para eles é destruir. Ok, não tem problema não. Desta vez eu não vou rejeitar. Como Elias lhe falaram a vez passada, tu és o perturbador de Israel. Ele disse, eu não tenho perturbado Israel. Desta vez eu vou dizer, eu estou a perturbar vocês por causa das vossas maldades. Então ele dizia aos seus capangas ou comparsas, e o presidente disse paciência. E ele deu ordem aos seus capangas para que ninguém me atacasse mais. Ninguém lhe ataca mais. Os capangas perguntaram por quê? Porque se for atacado, todos nós vamos morrer. Então, eu tinha que vir trazer essa revelação, essa experiência na igreja. Querendo ou não,
falei da política, falei das pessoas envolvidas na política. O que a madre achava? É incrível, mas longe da política. Não fizemos política, não apoiamos política, não cooperamos, aleluia, com nenhuma política. Instruímos as pessoas a serem bons cidadãos, porque eles vivem na terra, para pagarem os impostos, para respeitarem as dignidades, ou então as autoridades. Sim, como disse Paulo, para devolver ou dar honra a quem deve honra, respeito a quem respeito, temor a quem. É isso. E Jesus disse: dai de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu tenho instruído o povo, a semente que gerou do meu evangelho, para honrarem as autoridades, respeitarem as leis, para pagarem os impostos, participarem dos deveres e direitos, ou então deveres da cidadania. E aqui se formam bons cidadãos, aleluia. Nós não instruímos as pessoas para participarem em tumultos, em confusões, em reivindicações, como a que aconteceu em Moçambique. Veja, tem pessoas que saíram das lives moçambicanos porque eu falei que aquilo que estava acontecendo em Moçambique não levaria no poder ao Venâncio. E eles ficaram chateados. Esse homem veio de nos ajudar, porque os falsos profetas de Moçambique bajularam o Venâncio, disseram que estaria no poder, que as eleições serão ganhas, e depois das eleições serem ganhas, que o povo ia lhe colocar lá, que o Frelimo ia fugir. Eu disse: é mentira, esquece isso. E agora eles saíram, estão frustrados. Agora, nesse momento, estão a me dar razão. Eu creio que já estão a voltar. Então, a política é, é a vida das pessoas. E o evangelho também é a vida das pessoas. Quando Jesus disse: dá de César o que é de César, Deus o que é de Deus, é isso que ele queria dizer. O que é a política? A política é as boas maneiras de governar as cidades, os povos. Hã? E nós estamos a lidar com um povo que está dentro da política, que são governados. Nós não estamos a lhes instruir para serem políticos, não, mas para serem bons cidadãos. Nós não estamos a lhes instruir para serem governantes. Não, não, essa não é a nossa missão, mas pessoas que se comportam como cristãos, como homens que têm o temor de Deus, que respeitam as pessoas e que amam as pessoas, e acabou. Mas o foco é onde? Glória. O que estamos a tratar aqui? Você acha que a madre, o que está acontecendo na América, isso aqui é uma coisa simples? Isso é muito espiritual. É o segundo selo que se abriu, oh, mano madre. O segundo selo do cavaleiro do cavalo vermelho. Esse que se levanta na terra. Já tivemos o primeiro selo aberto. E tivemos a pandemia. E milhões e milhões morreram. E nós aqui desafiamos a pandemia. Nós curamos só com um toque. Com uma só palavra. Aleluia. Muitos desses governantes que estão aqui foram curados por mim. Muitos deles, irmãs e tudo, famílias deles. Hum? Agora sabia que viria o segundo selo. Está aqui. E isso que você está vendo, o mundo vai se mergulhar em um conflito muito grande. Eu vi que a China e o Japão entraram em choque. Se prepara, irmã madre. Se prepara. É melhor falar, Elias já está na sua terra. Porque, porque vai morrer mais gente que agora do que morreram no cavalo branco. Ou então no primeiro selo. Ok? As sequelas do coronavírus ainda existem na Terra. E assim como das próprias vacinas. Quantos padres morreram, mano madre? Quantas madres invocaram o nome de Jesus? Sabe por que morreram? Porque Jesus não lhes conhece. Então, eu disse que eu vi a China e o Japão em choque. Eu vi a América e o Ocidente em choque com Putin. Eu vi duas coligações. Os coligados entraram em guerra. Eu vi a América lançou bomba atômica em Angola. Eu vi, oh mana madre. Não brinca. Eu vi que a América ganhou o conflito juntamente com o Japão. Eu vi a China foi derrotada. Eu vi Putin levantou as mãos e pediu paz aos americanos. Tá bom. Por isso, você vê que o Trump entra, volta no poder com muita fúria. É o cavalo do cavaleiro vermelho. O que eles temeram é o que vai lhes acontecer. Que quando o Senhor Jesus abriu o segundo selo, sim,
saiu um cavalo vermelho e o que estava sentado sobre ele lhe foi dado uma espada bem grande e lhe foi dito que os homens se matem uns aos outros e que a paz também fosse tirada da terra. Ser da ISTN vai ser de muita valia. Aleluia. Nesse momento que estamos aqui, o que a madre esperava? Os americanos, os estrangeiros estão agitados, estão a chorar, pessoas a serem deportadas. Isso é uma catástrofe social. Hum? Pessoas com legalidade, ou então que estão há muitos anos, uns já são americanos, mas estão a lhes agarrar, a lhes incriminar, a dizer. Isso é política. Isso é coisa que estamos a viver. E nós temos que entrar em ação para darmos solução àqueles que deram crédito à nossa pregação, para poderem ver a revelação do braço do Senhor. Ok? Estão a gemer, é muita dor, é muito sofrimento. Muitos deles estão aqui, estão a pedir, nos ajuda. O Trump está endemoniado e vai ver que outras nações vão imitar. Por isso, eu vim para ajudar e fazer uma oração e pedir ao meu Pai que me enviou para proteger todos aqueles que creram na nossa pregação, para que nenhum incircunciso venha tocar neles, para que nenhuma autoridade na terra, ainda bem que eu tenho maior autoridade, ninguém vai mexer em vocês. Assim como foi no Egito, assim vai acontecer com a semente do homem. Sabe o que aconteceu no Egito? Todas as pragas que caíram sobre o Egito, nenhuma deles atingiu sobre os hebreus. Todas as 10 pragas, nem os seus cachorros, nem tudo o que eles pertenciam, eram livres, eram impunes, eram intocáveis. E a última praga, nenhum dos primogênitos de Israel morreu, nem dos seus animais. Mas o Egito estava em choro, lágrimas. Como a Raquel que chorou pelos seus filhos, não queria ser consolada, porque já não existiam. Então, por isso, eu estou aqui para abençoar o povo do Senhor. Mas as pessoas têm medo do castigo de Deus. As pessoas tinham que lhe ouvir a falar sobre o inferno. E eu gostaria também de saber mais sobre o inferno, o lugar dos mortos e o abismo. Madre me provocou. Vocês gostam, né? Eles estão a te chamar, Mana Madre, venha! Olha, a cena, fica quieta, tá? Amém, Pai. Chegou a hora das perguntas e respostas. Sei que vocês também gostam mesmo. Calma, vou me posicionar. O Senhor fala de amor, mas as pessoas têm medo do castigo de Deus. As pessoas tinham que lhe ouvir a falar sobre o inferno. E eu gostaria também de saber mais sobre o inferno, o lugar dos mortos e o abismo. Tá bom. Preste bem atenção. Olha só. A madre perguntou, né? Mas não é só para ela. Aliás, vocês sabem que isto, o conhecimento, explicação, então, a revelação dos mistérios, todos vão beber desta verdade. A uns já sabem disso, a outros vão ouvir pela primeira vez. Até os que sabem vão aprender. Os que colheram muito não tiveram muito. Os que colheram pouco também não tiveram pouco. Como disse Paulo. Olha só, essa é a culpa do evangelho da condenação. O que é isso que tu chama de evangelho de condenação? Evangelho que não salvou os humanos. O evangelho da terra. Os outros evangelhos. Paulo diz assim: se alguém vos pregar outros evangelhos que eu não vos tenho pregado, então esse alguém vai sofrer. Mas não existe um evangelho? Sim, existe um evangelho do reino dos céus. Mas há outros evangelhos. Então, esses evangelhos levaram as pessoas a fazerem do pecado como animal de estimação. E assim consolaram os pecadores. Consolo dos pecadores, rogai por nós. Não. Assim, os pecadores ficaram conformados. E Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas renovem o vosso entendimento, e assim vocês vão poder experimentar qual seja a boa
e agradável e perfeita vontade de Deus para convosco. E o povo está conformado, porque o evangelho lhes ensinou a se conformarem. Então, ouvir a mensagem do juízo de Deus, isso espanta as pessoas. Isso perturba as pessoas. Assim eram os judeus ao Mana Madre. Quando João aparece, por que ele lhes falou? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Por quê? Porque eles não queriam ouvir falar da ira de Deus. Não queriam ouvir falar da condenação do homem. Para eles, os judeus, todo judeu estava salvo, não importava, desde que você não roubasse o dízimo, desde que você não roubasse e não sei o quê, desde que você não deixasse de repousar o sábado, aquelas coisas todas aí. E João veio e diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Vocês estão a fugir, vocês vão escapar? Ninguém escapa, senão pelo sangue o homem escapa. E o salmista diz assim, que não há armas para combater contra a morte. Não há. Por isso, um se fez culpado para lutar com a morte e vencer a morte, e todos aqueles que derem crédito a este um possam escapar da ira de Deus. Jesus repetiu também: como vocês vão escapar da condenação do inferno, ó escorpiões, ó raça de serpentes? Não é possível escapar da condenação do inferno, da ira de Deus, senão uma condição, e sine qua non. Jesus disse a Nicodemos: se o homem não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. Quem não ver o reino dos céus vai ver a condenação eterna. Então eles querem o evangelho do quem? Que estimula o ego humano. E os homens são estimulados na carne a permanecer no pecado, e o pecado como um animal de estimação. E assim falam do amor de Deus. Mas eles se esqueceram que o amor não são palavras. Jesus explicou o significado do verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que alguém dá a sua vida pelos seus amigos. E o mesmo Jesus mostrou o que significava amar a Deus. Amar a Deus significa guardar a palavra de Deus. Quem é que me ama, senão aquele que guarda a minha palavra? E o que guarda a minha palavra, este é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E nós viremos até ele e faremos morada. Ouviu? Agora, eles não querem ouvir falar do juízo. Não querem ouvir falar do inferno. Porque são ímpios, têm medo, mas não vão escapar. João disse: você não vai escapar, não. Jesus disse: não, você não vai escapar. A não que vocês produzam frutos dignos de arrependimento. E os frutos dignos de arrependimento são produzidos por homens que nasceram de novo. E o homem só nasce de novo não somente quando ele crê, mas também quando ele se arrepender. E assim, ele escapou. Sabe, madre, quando estava na católica, tinha uma oração que o padre e eu, nós todos também fazíamos em conjunto. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Sim, Jesus é o refúgio dos pecadores, mas quais são que vão escapar da ira de Deus? Os que se refugiaram em Jesus. E quem é que se refugiou em Jesus? Se as minhas palavras estiverem em vós, vou falar também do inferno e do abismo, e vós tiverdes em mim, então vocês se refugiaram. Tudo que vocês pedirem será feito. E muitos estão a fugir da ira de Deus, da condenação do inferno, nas regras estabelecidas pelos humanos. Não vão escapar, não. O inferno é real. Assim como o céu é real, o inferno é real. Antes mesmo de Jesus, os profetas, como o salmista Davi e outros profetas, falaram deste lugar. Falaram do inferno. Falaram do lugar de tormento. Agora, a Bíblia, ou então a lei, foi explicada por Jesus. Jesus explicou a lei. As coisas que estavam escritas nos livros da lei, quer da lei como dos profetas, não foram entendidas para aquela geração. Nem os tais que falavam entendiam as coisas que eles falavam. Prova de que o Espírito de Jesus que estava neles lhes inspirou a escrever aquelas coisas. E assim indagaram, inquiriram os tempos.
Mas não apagaram nada. Como a Daniel lhe foi dito, descanse em paz. Vai lá, esquece isso, isso não é no teu tempo, não. Você vai dormir com os teus pais, ok? Isso vai se cumprir mais tarde. Daniel se esforçava a querer saber. Se Daniel se esforçou, outros nem se esforçaram. E quando vem Jesus, explica a lei e os profetas. E quando Jesus passou, veio o Espírito Santo explica os evangelhos de Cristo. Faz entender, interpreta o que Jesus ensinou. Aliás, Jesus prometeu que o Espírito Santo vai vir vos ensinar outras coisas, vai vos fazer lembrar o que eu vos tenho ensinado. Então, Jesus, ao explicar a lei, os mistérios da lei, que não foram entendidos por aquele povo, Jesus fala mais do inferno do que os próprios profetas. Jesus repete a palavra do inferno várias vezes e ele dá as características com detalhes o que era o inferno. Quando ele fala como é que vocês vão escapar da condenação do inferno, depois, um outro dia, ele explicou que o inferno era um lugar de dor, de tormento, de ais, de gemidos, aonde o seu fogo não se apaga e também o bicho não morre. Jesus disse: olha, se a tua mão te escandalizar, é melhor você cortar ela do que ir no céu só com uma mão, do que com as duas no inferno. Falou Jesus várias vezes, em vários momentos a respeito do inferno. Mostrou o que era o inferno: um lugar de dor, um lugar de tormento, um lugar onde o bicho não morre, onde os dentes rangem e também o fogo não se apaga. Jesus mostrou na parábola do rico Lázaro e o pai Abraão. Ouviu? E o pai Abraão no seio de Abraão. E Lázaro no seio de Abraão. E o rico endemoniado que teria vivido uma vida regalada e resplandecente, sem temor e respeito, quer aos homens como para Deus, morreu e os anjos do diabo, ou então os demônios, levaram ele no inferno. E Lázaro, o temente a Deus, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E levantando os olhos o rico, e ele viu o pai Abraão e Lázaro no seu gozo. E o rico disse: pai Abraão, estou aqui a sofrer. Manda só Lázaro para molhar pelo menos a ponta do seu dedo para vir, colocar na minha boca, porque a sede é um horror aqui. Estou a morrer. E Abraão o que respondeu? Lázaro está no gozo e tu no tormento. Ou então, o que Lázaro semeou que ele está a colher, e o que você semeou que estás a colher. E também há um abismo que nos separa entre nós e vocês. Ninguém vem aqui e ninguém vai aí. Em outras palavras, estás condenado eternamente, não tens direito à água, se consola só com teu sofrimento, ok? E o homem se lembrou que deixou seus 5 irmãos que viviam a mesma vida como ele, regalada, resplandecente. Já que já não há solução nenhuma, então envia Lázaro para ir avisar os meus irmãos, sempre a brigar com Lázaro, a dizer, ele estava pensando que como o Lázaro era escravo dele aqui na terra, os do coach já falam, viu, não dá para morrer pobre, até na morte Lázaro lhe zombaram. Não, esquece isso. Manda lá, disse não, está lá o Moisés e os profetas, ou então a lei, os escritos de Moisés e dos profetas. Se eles não crerem na lei e nos profetas, não vão ver a alva, como disse Isaías. Ah, não, mas eles não vão crer. Tem que ser mesmo alguém que saia aqui. Não, nem com alguém a sair aqui vão crer. Pior ainda, né? Vão dizer um fantasma. Ouviram? Que esse aqui é um lugar terrível onde a pessoa, veja só, mana madre, que a pessoa nesse lugar tem todas as faculdades mentais, emocionais, sentimentais, todos ativos. O homem sentiu sede, hein? Desejou, é um desejo, beber água. O homem reconheceu Lázaro, reconheceu Abraão,
O homem se lembrou dos seus irmãos que ele deixou na terra. O homem já não é amor, mas são remorsos. E se interessou até que os irmãos não caíssem onde ele estava. Estava a implorar para que alguém fosse despertar. Óbvio? Quer dizer que continuava com as mesmas faculdades humanas que Deus colocou no homem. Só que é pena para sofrer a pena do juízo eterno. Esses, quando estão a fugir da mensagem do juízo, mana madre, você não sabia que quando Paulo fala no livro dos Hebreus a respeito dos primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, ou então os pilares que sustentam a doutrina de Cristo, o juízo de Deus faz parte da doutrina de Cristo? Ele começa a falar da fé, o arrependimento, com a imposição das mãos, juízo de Deus, e o resto foi avançando. O juízo de Deus é a condenação dos ímpios. O inferno é real. Jesus disse que o inferno não foi criado para os homens, mas para o diabo e os seus anjos. Mas como os homens prevaricaram, então vão para lá, contra a vontade de Deus, porque no princípio não era assim. Mas a palavra de Deus está dita e acabou, que o salário do pecado é a morte. A morte é uma entidade. A morte mata e entrega no inferno. O inferno é o domicílio, ou a cadeia, é a prisão, aonde os mortos que foram mortos pela morte permanecerão presos ou então mortos na prisão. Ok? Feito isso, o inferno é real. Não foi feito para o homem. Mas o homem vai para lá por causa do pecado. Olha só o que é que Paulo fala a respeito da morte do inferno. Que quando a morte for destruída, ele fala que a morte será o último inimigo que será aniquilado. E quando a morte for aniquilada, vai se cumprir essa palavra. Tragada foi a morte na vitória. E Paulo, que não é ele estava a falar o que está escrito. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? E Paulo, ou então Deus explica, o Espírito Santo, que o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o mandamento. Ok? Entendeste? Quer dizer que enquanto existir o pecado, a morte vai reinar. E o mesmo Paulo disse que a morte reina desde Adão até Moisés. E nós sabemos que o último profeta de Moisés, ou então na dispensação da lei, é João Batista. E depois disso veio alguém que venceu a morte, que é Jesus de Nazaré. Como está escrito, soltas as ânsias da morte e não puderam reter o Senhor. E ele ressurgiu, ressuscitou. A morte não conseguiu lhe matar. A morte, na verdade, lhe matou, mas não conseguiu lhe prender. E ele se deixou matar pela morte para que vencesse a morte, assim como Davi matou Golias com a sua espada. Então Jesus feriu, venceu a morte com a morte. Só que uma coisa aconteceu. A vitória de Jesus sobre a morte agora é como todos os inimigos. Veja só, o pecado, que é o mundo, foi vencido. Jesus disse: Eu venci o mundo, mas o mundo foi deixado em atividade para provar os humanos. O mundo não foi destruído, o pecado ainda continua. Tendo sujeitado os principados e as potestades, expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. E as potestades e principados ficaram, não foram lançados no abismo. Vou falar do abismo depois. Ele venceu aquele que tinha o império da morte e condenou, julgou e condenou, mas não o expulsou. Pois diz assim, Jesus, agora é julgado e condenado o príncipe desse mundo. Mas ele disse outra vez, agora será, no futuro, será expulso
o príncipe desse mundo. Então, foi condenado na vitória, mas não foi expulso. Quero a morte, foi vencida, mas não foi destruída. Mas vai ser destruída um dia. Pois está escrito, tragada foi a morte na vitória. Quando? Quando ela for destruída. E a destruição da morte é o quê? Quando for lançada no lago de fogo. Vou explicar também o lago de fogo. Existe o inferno. O inferno que teria sido como a casa de Satanás, agora é onde Satanás põe os humanos como prisioneiros. Todos os humanos que não vencerem o mundo vão para o inferno. Mas não te esqueça, mana madre. Existe um outro lugar que a Bíblia fala chamado abismo. E esse abismo é que a Bíblia fala nas partes mais profundas da terra. Aquele que subiu é o mesmo que antes desceu às partes mais baixas da terra. Esse é Jesus. Nós vimos, Jó também falou do abismo. Hein? Várias partes da Bíblia que fala do abismo. Judas fala das cadeias da escuridão eterna, aonde os anjos que não guardaram seu principado, então seu território, foram lançados nas cadeias da escuridão eterna, esperando o julgamento. Ok? São anjos. Quer dizer que já tem anjos presos no abismo. Vais ver que anjos desceram e vieram casar com as filhas dos homens e fizeram filhos daquele tempo que se tornaram homens gigantes, homens maus, homens pecadores, onde começaram a construção de grandes cidades, construir não sei o que, tecnologia, ferro e tudo. Viu essa mistura? Os anjos tomaram corpos e a mistura com a semente humana. Sim, os filhos de Deus, os filhos dos homens se misturaram e houve uma geração de homens maus, profanos, prevaricadores. Por isso, o que seguiu depois é a destruição do mundo do dilúvio. Esses anjos todos que tinham cometido essa loucura foram presos e colocados no abismo. Então, inferno é cadeia das almas, e as almas são homens, e o abismo é cadeia dos anjos caídos. Os demônios, que são os espíritos enganadores, também são presos no inferno. Mas abismo é só para anjo. Há uma diferença entre anjo e demônio. Vocês misturam tudo. Tudo para vocês é demônio. Não. Existem anjos, existem espíritos de demônios, ou então demônios. Espíritos imundos, qualquer nome que se chama. Esses nunca estiveram no céu. Os espíritos imundos, demônios, não são anjos. Nunca foram. Não estiveram no céu. Os anjos são aqueles que desceram do céu. Para além do grupo que desceu com Lúcifer, são esses que estão a atormentar a nossa terra, a nossa era. Mas tem anjos que não tem nada a ver com Lúcifer, que desceram e vieram casar com as filhas dos homens. São esses que estão presos nas cadeias da escuridão eterna. Estão reservados para o juízo. Paulo também fala: nós vamos julgar os anjos, não somente aqueles e os outros. E os outros estão onde? Foram assentados nas regiões celestiais. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra primeiro os príncipes, aliás, as hostes espirituais da maldade, depois os príncipes das trevas, que não são nada anjos, são demônios. Depois vêm as potestades e os principados, anjos. Esses estão no terceiro céu. E a partir dali, eles governam o mundo. Governam as igrejas, governam os países, as políticas, as empresas, tudo. E fazem um vai e vem até o inferno, nas reuniões com Lúcifer, que Satanás tem o seu trono no inferno, tem o seu trono na terra, tem o seu trono nas regiões celestiais, e vai se movendo. O abismo é a cadeia dos anjos, aonde todos esses que estão hoje nas regiões celestiais serão presos. E também o próprio Satanás.
A Bíblia diz que caiu uma estrela no céu, ou um anjo, e veio com uma chave, a chave do poço do abismo, e prendeu o dragão, Satanás, ele encerrou no poço do abismo durante 1000 anos. Então, tens o inferno, primeiro tens o mar, tendes o mar, abaixo do mar tendes o inferno, e abaixo do inferno tendes o abismo, e abaixo do abismo tendes o poço do abismo. Ok? Estão entendendo, mano, madre? Agora, todos humanos para o inferno, demônios para o inferno, anjos para o abismo. Quando todos eles forem encerrados depois da grande tribulação, então vai começar o milênio. Não haverá nenhum demônio, nem anjo caído na terra. E assim Cristo conseguirá reinar sem oposição. Mas depois de 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo e vai outra vez enganar a humanidade. Mas será preso para ser lançado onde? No lago de fogo. E o inferno e a morte também vão ser removidos, porque o inferno é um monte. O mesmo monte onde está o inferno, onde está o abismo. Faz parte de uma das cabeças do dragão, que são 7 montes. Madre está dizendo, não está a suportar isso. Então, esse monte será removido e lançado no abismo, aliás, no lago de fogo, aonde já estará o anticristo e o falso profeta. Já estarão lá. Porque esses dois, antes do milênio, ou no final da grande tribulação, já estarão lá. Mas Satanás, no abismo, no poço do abismo. Depois vai ser solto e vai enganar outra vez o mundo, mas depois vai ser preso e lançado no abismo. E o próprio inferno, esse monte aí, vai ser removido e lançado também no lago de fogo. E depois a morte também será lançada no lago de fogo. Os mortos também, que vão vir do inferno, vão primeiro no julgamento, no tribunal de Cristo, para serem julgados como homens, para viverem como Deus, Espírito. E depois cada um saberá a causa que vai lhe levar eternamente no lago de fogo. E depois é anjos caídos, é homens, é demônios, todos para o lago de fogo. E quando isso acontecer, Deus vai criar novos céus e nova terra. E os salvos vão habitar eternamente com Deus, como está escrito. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. E ele será o seu Deus, e ele será o seu povo. E não haverá choro, nem lágrima, nem morte, nem nada. As coisas do passado vão passar, e vai criar coisas novas. E eles habitarão eternamente. E Deus voltará como na dispensação do que era. A única diferença é que nessa dispensação habitará com seres criados. Mas antes era só ele, não tinha anjo, não tinha homem, não tinha nada. Por isso Deus é o que era, o que é e o que há de vir. Nessa dispensação do que há de vir, tudo no espírito, as coisas físicas vão ser destruídas e assim os humanos transformados com corpos espirituais, não haverá mais pecado, não haverá mais uma rebelião. Por isso a morte de Jesus Cristo também veio santificar, consagrar os vasos celestiais. Até os anjos beneficiaram. O sacrifício de Golgota é incrível. Ouviste, humana madre? O inferno é real. O abismo não é para os humanos. O abismo é para os anjos. Os anjos são anjos mesmo. Lúcifer foi um querubim. Estava como os outros querubins estão diante do trono. Ok? E ele se destacava e era
o querubim mais querubim, ou então o ungido dos querubim, o querubim ungido. Só para você ver o privilégio desse anjo. Era a primeira criatura mais poderosa e mais formosa que Deus já fez. Os querubins são os seres mais próximos de Deus. Têm mais força, têm uma visão mais ampliada do que todos os outros seres. É fogo puro, por isso seus olhos estão cheios de fogo. Tem 6 asas, 6 ou 4, 6, né? 6 asas. É incrível. Eles também são o cargo de Deus. Eles movem, levam Deus quando Deus quiser, como disse Davi, sobre as asas do vento. Pois ele faz dos ventos seus anjos e dos seus ministros labaredas de fogo. E o Lúcifer, sendo o querubim ungido, que é a missão muito especial, o maestro da grande adoração celestial, é incrível, muito formoso, muito lindo, muito sábio, resplandecia. Todos os outros anjos não o adoravam, mas o elogiavam. Mas quando o elogiavam, glorificavam aquele que fez essa obra-prima. E ele se gloriou por causa dessa formosura e sabedoria. E assim quis ser igual a Deus. E ele disse: subirei acima das estrelas do céu. Estrelas são anjos, ok? Acima das estrelas do céu. E eu vou nas partes do norte fazer lá o meu trono para ser adorado como Todo-Poderoso. Muitos dizem que Satanás queria o trono de Deus. Não, Satanás nunca desejou o trono de Deus. Satanás queria ser igual a Deus. Ele sabia que não é possível. Deus não pode ser combatido, né? Ele queria fazer um reino separado de Deus para ser adorado, para se assentar no trono. Isso ele trouxe o caos e juntamente com os céus manipulados e foram lançados e Deus criou o homem para confundir e deu a missão que ele desempenhava lá no céu ao homem. Por isso Jesus disse: eu vim agora estabelecer a verdadeira adoração perdida no céu. Aleluia! A hora é esta em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Sim, é o ser humano que foi feito com muito amor, mais formoso do que, glória a Deus, o querubim ungido, um pouco menor do que os anjos fizeste, mas de honra e glória e riqueza. Aleluia, o coroaste. Este é o homem, e por isso o próprio Deus também se fez homem. Ah, sim, mesmo estando na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de homem e obedeceu até a morte e morte de cruz, para que todos aqueles que crescem nele e lhe obedecessem fossem salvos da ira de Deus. Ouviste? O inferno está lá. E quem desceu no inferno já não sai. O Emanuel esteve no inferno e começou a pregar no inferno aqueles que estavam presos no inferno. Ouviu? O apóstolo fala disso. Glória a Deus. E alguém me perguntou: foste pregar e por que, é que não se salvaram? Quem não creu no corpo físico, no espírito pode crer, já não vale. As obras se fazem com sangue, carne e sangue. Eles lá não têm mais carne. Eles foi pregado para que eles fossem condenados como homens e vivessem como Deus. Em outras palavras, lhes chegou lá não a salvação, o evangelho que não lhes salvaria. Vocês foram condenados porque não tiveram paciência de me esperar. Pois no seio de Abraão, aqueles estavam à espera e morreram na esperança da vinda do justo, e assim não foram no inferno. E tendo levado cativo o cativeiro, viu, mano madre? Ele levou cativo o cativeiro e depois deixou os dons aos humanos que viviam na terra. Assim, desta vez não somente aos filhos, até aos rebeldes, gentios, para que neles ele pudesse habitar. Oh, o inferno é real. Não existe um outro departamento como o purgatório, já falei naquele dia. Não existe. Terra, inferno, céus para os humanos. Não existe mais outro lugar. Oh, o homem nasce de novo
para fugir, escapar da condenação do inferno e ser levado no céu pelos anjos e esperar a ressurreição dos mortos, seus corpos, claro. Ou faz, sabe, madre, olha aí, hoje falei isso no Facebook, há uma cortina que separa os humanos. Ela se chama cortina do tempo. É só um passo, entraste na eternidade. Só que quando os humanos entram na eternidade, as suas obras lhe seguem. Quem não nasceu de novo, então ele desce. E quem nasceu de novo, ele sobe. E todos que desceram já não sairão mais, excepto aqueles que ainda não morreram. Porque também existe um outro lugar que eu não falei aqui, se chama Vale da Sombra da Morte, onde Davi disse: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria. É só ver. Quem deu a língua portuguesa vai ter sombra. A própria lei foi sombra das coisas exatas. As coisas exatas é o reino, a verdade e a graça. Nós estamos no reino que se manifestou. Eles parecia que eram coisas exatas, mas era sombra. Então você vê também tem sombra da morte. Que isso aqui ainda não morreram, estão quase para morrer. Como assim esse lugar? Sim, esse lugar é desconhecido na Terra. Está lá na Bíblia, mas ninguém conseguiu explicar. Só eu que vim explicar esse lugar. Existem pessoas que não morreram. Muitos deles desapareceram da Terra, foram levados para esse lugar. Outros, as trevas simularam falsas mortes. Há pessoas que as pessoas estão ali chorar que a mamãe não morreu. Então eles vão lá com seus corpos, suas almas, seus espíritos. Só que como aquele lugar é espiritual, automaticamente os seus corpos recebem uma capacidade de suportar o espiritual. Então eles têm as duas faculdades, se movem no espírito com seus corpos e se movem também no físico, assim como os bruxos, os feiticeiros de grande calibre podem trasladar, transportar os seus corpos, mesmo sendo que eles violam a lei do quê? Da gravidade. Ouviu? Um bruxo está a andar no ar, violou a lei da gravidade, tem sangue, tem corpo. O bruxo está a entrar na parede, violou as leis da natureza. Então essas pessoas, como se fossem, se tornaram grandes marabus, porque não é Deus que lhes leva a lei Satanás, são pecadores, que são levados para o vale da sombra da morte. Eles se movem no espírito e no físico. E eles vão lá, são verdadeiros escravos, trabalhadores, servos, oprimidos, continuam a servir, fazem o papel de demônios, vêm na terra matar pessoas, vêm roubar. Muitos desses bandidos que fazem ataques a pessoas, a polícia pode procurar, não vão lhes achar. Mas como todas as polícias do mundo são mentirosos, quando há uma pressão popular ou então do chefe deles, então simulam, prendem os bandidos aí, ele dizem, olha, vocês vão ter que assumir, e assumem, não somos nós. Há casos que não são pessoas que vivem aqui que fizeram isso. Esses aqui não deixam rastros. Esses matam, fazem e entram no mundo do espírito. Eles fazem assim. Quer dizer que eles podem entrar atrás da cortina do tempo e podem entrar aqui. Enquanto os outros que morreram, quando eles entrarem no nosso mundo, eles não conseguem se mover aqui. Quando ele toca, não sente, fala, não ouvido, ele está vendo, ele está ouvindo, mas ninguém lhe ouve, ninguém lhe sente. Mas esses, se quiserem se manifestar, se manifestam. Eles fazem aparição e também desaparecem. Entram na parede, pode vir só, mas você morreu! Só que é proibido, porque para não escandalizarem o mundo, então eles são enviados em locais, territórios desconhecidos. Então eles estão a se mover, tipo pessoas que vivem aqui, mas vivem no outro lado. E quando ele quiser se manifestar aos seus parentes e conhecidos, ele tem a capacidade de mudar o rosto. Ele vira já uma outra pessoa, está aí, a se mover. Por isso você está a ouvir muitos relatos. Você está lá no
no confessor, como é que chama? Lá nós chamamos na missão. Aqui acontecem muitas coisas. Tem pessoas que foram no hotel com meninas que depois apareceram, com portas fechadas. Tem pessoas que lhes deram números nas meninas e eles vêm com corpos muito lindos. E depois que a pessoa foi procurar a pessoa, olha, vai, a minha casa é assim, assim, assim. Chegou lá, quando bateu a porta, a mãe está dizendo, não, nós já inteiramos a nossa filha. Não, mostra ainda a foto dele. Não, é mesmo ele, é mesmo ele, é mesmo esse aqui que me apareceu. Quando é que ele estava com ele? Não, estava no hotel com ele ontem. Gostei muito dele. Ontem? Você viu o demônio. A nossa filha já morreu há 2 anos. Vou te mostrar, tá aqui, as fotografias do óbito, não sei o quê. E essas pessoas geralmente não vivem, ficam dementes, ficam doentes, ficam perturbadas, morrem. Vai ser atropelado. Ouviu? Essas pessoas estão no vale, fazendo vai e vem. Quando você já foste no quê? No Rock ou Mano Madre? Ou ainda não tinhas nascido naquele tempo? Não, já estava. No Rock ou mesmo no 30, nesse grande mercado, aquela multidão toda, a maioria deles, não, a maioria não, nem todos vivem aqui, outros estão a sair do vale, lá estão a trabalhar, matar, roubar, destruir, estão a roubar o dinheiro das pessoas, porque esses aqui trabalham para os grandes marabus, como no mar, e para empurrar peixe, na caça, para trazer os animais, trabalham nos exércitos, ou, assim como na guerra. Tem muitos soldados que vêm dali, por causa do pacto dos generais, dos empresários, para roubar dinheiro no banco, não sei o quê, no bolso das pessoas, para trazer cliente, tudo isso. Eles são escravos, para lotar os carros. Rock, 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 rock. Esta hora estão a trabalhar, estão a fazer táxi. Tem táxi das pessoas que estão a vir do quê? E se eles quiserem te mostrar maravilha, te mostram. Quando assustar, eles todos apareceram. É motorista. Oh, mas todo mundo. Ou então, quando assustar, está a entrar no cemitério. Ai, me deixa aqui, me deixa aqui. Não fica com medo, já? Esse lugar chama-se Vale da Sombra da Morte. E qual é o final dessas pessoas? Depois morrem. Eles têm, depois que eles vão para aquele lugar, podem viver mais 100 anos. Depois de 100 anos, eles são levados para o inferno. Então, quem ir para o inferno significa morreu. Seu corpo fica no mar e a sua alma vai no inferno. Por isso, naquele dia, a palavra vai dizer que o mar e o inferno darão os seus corpos, os seus mortos. Entenderam? Esses estão no vale da sombra da morte. E agora? É? Mas há uma promessa que eles também, através da liberdade, da revolução de Elias, vão ver luz. Jesus disse: os que habitam, ou então os que estão assentados nas trevas, verão luz. E também na região e sombra da morte, verão luz. Então a terra está preparada? Eu vou libertar muitos desses, nem todos. A maioria dos feiticeiros não vão voltar mais. É mais crianças, um ou outro dos mais velhos. É incrível. Crianças que já foram enterradas vão aparecer do mar. Sabe onde morreu aquele miúdo aí? Aí tem aquela porta do vale. Aquele miúdo não morreu. Aquele Chava, não morreu. Aquele Chava foi levado no vale da sombra da morte. Aqueles Chava são os feiticeiros que estão a ser julgados agora, por causa da derrota. É perigoso agora o feiticeiro irem tomar no banho no mar. Os poderes do mar estão a lhes sugar. Ouviu? As pessoas vão sair do mar, acorrentados. As pessoas começarão a fugir. E vão vir até mim para explicar o que é isso que estamos a ver. E eu vou lhe dizer assim: vocês enterraram casca de bananeira. Vossos parentes não morreram. Foram levados no vale. Agora foram libertos. E há uma expectativa muito grande. Eles já sabem lá no vale, quer no inferno, como no vale, como no abismo. Todos já sabem que Elias já está na terra. Os únicos que têm esperança são eles, que ainda não morreram. Mas do inferno já não têm esperança. Nem os do abismo também, que são anjos.
Quando eu quiser, vou lá buscar alguém. Quando eu quiser, vou lá. Sai para fora. Volta na terra. Aleluia. Amém. É, esse é o lugar desconhecido dos humanos. Quer um como outro, está na Bíblia. Faltou só explicação. Eu disse que o Espírito Santo virá explicar tudo. E o Espírito Santo está a explicar tudo. Revelando os mistérios. Ainda tem outros mistérios para vos revelar. Em 2029 em diante. Não sei se a Terra vai poder suportar o que eu vou lhes trazer. Por isso os feiticeiros ficam muito espantados. Os grandes marabus, magos. Bom, os grandes marabus não, porque eles sabem quem sou eu. Mas os pequenos, eles acham que eu sou um feiticeiro. Não pode. Esse homem, como é que ele sabe as coisas que nós sabemos? Não. O mundo espiritual é mesmo espiritual. Dividido em dois, claro. As regras são as mesmas. A diferença é que um é santo e outro é imundo. E quem é do espiritual do alto, como disse Paulo, consegue discernir tudo, porque tem o Espírito de Deus. Mas o espiritual do mal não consegue discernir o espiritual de Deus. É muito forte, né? Porque só o Espírito Santo é que penetra, que conhece as profundezas de Deus. E assim, recebendo a mente de Cristo e o Espírito de Cristo, conseguimos entender todas as coisas que o Espírito Santo nos tem ensinado. Como disse Paulo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. E assim conseguimos discernir. Por isso existe também um dom de discernir os espíritos. Nunca entenderam isso? Ele não falou espírito, espíritos. Tem espíritos de demônios, espírito de Deus e espírito do homem. Ouviu? E quem é espiritual consegue discernir os outros espíritos, entender as coisas do Espírito Santo, compreender as coisas do espírito do mal, compreender as coisas dos espíritos humanos. Quando se fala espírito humano, está a falar dos seus pensamentos, sua mente, sei lá. É incrível, é muito forte. Aleluia. E os grandes marabus sabem quem é que está falando na terra. Mas os pequenos, eles ficam confusos, porque eu falo coisas do mundo espiritual, só quem esteve lá, quem vivenciou, quem está lá é que sabe dessas coisas. Então, por causa do nível deles que é muito pequeno, eles não conseguem nem me esquadrinhar, nem ver a minha natureza, a minha essência, então vão falar à toa. Não, esse homem é um grande marabu, não pode. Não. Como discernir? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que consegue. Isso não é, depende de cada um. Por isso, os dons, não é que quando alguém quer o dom, que ele vai. É verdade, se você pedir, ele te dá. E nem sempre. Mas quando nós temos o Espírito do Senhor, como o Espírito Santo é que conhece as profundezas de Deus, é que entra no mais profundo de Deus. Então, se ele conhece até o coração de Deus, o mais profundo, o que é o profundo dos homens, o que é o profundo dos diabos, é a coisa mais fácil. Se o próprio Deus, ele conhece as profundezas, e agora as profundezas do inferno. Por isso, Paulo, numa das cartas, chegou, aliás, Paulo não, Jesus, numa das cartas às 7 igrejas, ele disse: outra carga não te darei. O que você recebeu, viva isso. Porque não conheceste as profundezas de Satanás. Isso mostra que aquela igreja não conhecia as profundezas de Satanás. Não tinha a revelação dos mistérios das coisas do diabo. Aquela igreja. E Jesus lhe poupou. Isso não é para todos, não. A vocês são beneficiados porque está aqui alguém que está a vos ensinar essas coisas, porque isso ele não dá a qualquer um. Você sozinho buscar isso e descobrir, não. Isso tem a ver com os níveis espirituais. Tem a ver com o crescimento espiritual. Quando o homem cresce espiritualmente, alcança níveis
muito aceitáveis. Então, quanto mais você crescer, mais você veja só, por exemplo, oh, mano, madre. Paulo fala que existe a largura, conhecer a largura de Cristo, Cristo na largura, comprimento, altura e profundidade. Ouviu? Então, as pessoas que conhecem Cristo na largura só vão saber o quê? São os chamados meninos, que conhecem os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, que tomam leite, e é um perigo grave, grande, porque quando os ventos de doutrinas assopram, quando são tentados, eles entregam o castiçal, eles caem em tentação. Mas nem todos vão alcançar as profundidades, ou profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. São insondáveis. Então, há um nível aceitável para os seres humanos, mas há um nível que os seres humanos já não avançam. Não há capacidade humana para poder. Por isso, Jesus Cristo se fez homem para vir vos ajudar. Assim como descer ao inferno e lutar com a morte, vencer o inferno, hein? Sujeitar os poderes dos mares, que são terríveis. Humanamente, ninguém conseguiria vencer esses poderes, explorar esse mundo espiritual. Você não viu que Moisés gritou? Como é que está escrito? Estou assombrado. Quando ele teve a visão do Monte Sinai, não suportou Moisés. Totalmente assombrado. E agora vem Paulo e diz que vocês não subiram no Monte Sinai, não viram aquele fogo, não sei o quê, mas vocês subiram na Cidade Santa. Agora há um privilégio muito grande. Veja só aqueles que ouviram Deus falar no Sinai, eles gritaram, fugiram, disseram: Moisés, nunca mais queremos ouvir essa voz. Fala ele com você e você nos fala. Hein? Naquele dia Deus falou: quem tocar no monte, até animal vai morrer. E o povo fugiu, porque saía relâmpagos, vozes, trovões no cume da montanha. Moisés, que ele disse: estou totalmente. Não, calma aí. Gosto de falar dessas palavras de Moisés no livro de Hebreus. Está aqui. Então, terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. E Moisés, da natureza celestial. Madre, você sabia que Moisés não tinha natureza humana? Hã? Sabia disso? Quem é que vai te ensinar isso? Ninguém. Moisés não tinha alma. Moisés não era homem. Há diferença entre espíritos e almas. Entre espíritos e homens. Os homens são almas viventes e os espíritos são espíritos. Entre os espíritos, Deus é espírito, os anjos são espíritos. Até os anjos que deixaram de ser anjos eleitos, mas continuam anjos, também são espíritos. Até demônios que nunca foram anjos, que foram criados por Lúcifer, são espíritos. Entenderam? Então, por isso, você não vai encontrar que o segundo Adão é uma alma. O primeiro Adão é alma vivente. E o segundo Adão, que é o Senhor, espírito vivificante. Agora, quando Madre perguntou como assim, eu vou explicar por quê que Moisés não era humano. Vou explicar por quê. Vais entender, vais dizer: nunca entendi isso. Quem poderia te explicar? Ainda bem que você está se comportar como o eunuco no caminho da Etiópia, da terra dos Cutitas, que ele disse a Filipe: quem poderia me explicar isso, para eu saber isso? Mas os orgulhosos estão a dizer que eles sabem. Glória a Deus. Presta atenção. Madre diz: como assim? Veja só por exemplo. Vas encontrar Jesus nas suas orações, parece que a falar que era homem. Sim, ao tomar o corpo humano, jorou sangue nas suas veias, teve carne, teve as mesmas paixões como nós, hein? Teve fome, foi no banheiro, comeu. Se ele casasse, faria filhos. Mas ainda assim, não foi homem. Jesus, aliás, de Jesus não preciso explicar. Você sabe que Jesus é Deus. E Deus não tem alma. Deus é espírito. Como Jesus disse, Deus é espírito. O segundo Adão não é alma vivente, é espírito.
espírito vivificante. Mas o primeiro Adão foi feito alma vivente. E todos que nasceram de Adão, filho de Adão, também são almas viventes. São homens, chamado Homo sapiens. Homem tem uma alma. Claro, tem um espírito. Tá? Espírito, alma, corpo. Mas o verdadeiro homem não é o corpo nem o espírito, é a alma. O centro das emoções. Representado no coração. Não o coração, representado. A vontade humana. O homem. Agora você veja. Vou já até Moisés. Como Moisés seria homem? O homem está a descer do céu, junto com Elias. Se aquele que estava na terra disse, ninguém subiu no céu, senão que desceu no céu. Hã? João Batista se referiu, ninguém, o povo, ninguém teria subido no céu, senão aquele que desceu do céu. Agora, como é que Moisés e Elias estão a descer do céu, no Monte da Transfiguração? Você sabia que antes de Jesus Cristo, os homens não iam no céu? A Madre não sabia. Antes da morte de Jesus, ninguém teria ido no céu. Até os profetas, até Abraão, até Davi. Pedro, no dia do Pentecostes, falou, Davi está aqui. Quando ele falou que as antes da morte foram soltas e não puderam lhe reter, não falava de si mesmo, falava de Jesus, porque a sua campa está entre nós. Aí vai dizer, não, aquele corpo. Mas ninguém subiu no céu, senão que desceu do céu. Como é que iam subir no céu se o caminho estava aqui? Você não sabia que o caminho estava encoberto? Não, calma aí, mana madre, presta atenção. E como você estava a escolher? Lembra-se quando o homem foi expulso no jardim do Éden? Mana madre, o que Deus fez? Colocou um querubim para que o homem não voltasse no caminho que dava acesso à árvore da vida. Agora vem Paulo, disse que pelo sacrifício de Jesus o véu se rasgou e um novo caminho se abriu. Aleluia! E todos nós, pelo sangue de Jesus, podemos trilhar esse caminho. Então não é o mesmo caminho? Só o sacrifício que abriu o caminho. Aquele véu que se rasgou no templo representava o seu corpo que foi maltratado e também a porta do céu que se abriu, porque o véu separava o lugar santo e o santíssimo. Tu como entendes bem isso, madre? Desse isso na escola. No lugar santíssimo estava a arca do concerto. E não é qualquer um que entrava. E por que ninguém poderia entrar? Só um entrava naquele lugar e também uma vez por ano. E esse um era o chefe dos sacerdotes. No deserto era Arão, o único. Todos terminavam no lugar santo. Todos os sacerdotes, os filhos de Arão. Mas ele, uma vez, entrava no santuário, ou então no santíssimo lugar. E sem sangue não poderia entrar. Entrava com sangue e espargia o sangue sobre o tabernáculo, sobre os elementos e tudo que é sagrado e santificava o povo e assim fazia o trabalho de expiação. Aquilo que Jesus falou, o ano aceitável do Senhor. O bode escolhido para o Senhor. Aleluia, não o emissário. Um é o bode emissário, o outro é a oferta para o Senhor, que seria sacrificado para a redenção. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu já falei que a lei foi simbólica das coisas da sombra. Tudo o que foi feito na lei era o simbolismo do que seria feito. Glória a Jesus Cristo no tempo da graça, que é o reino. Agora você veja esse sumo sacerdote que entrava aí, que representava Jesus. Só que a diferença, o sumo sacerdote entrava com sangue do animal. Jesus entrou com seu próprio sangue, não no santuário edificado sobre as mãos humanas, mas no santuário edificado sobre as mãos de Deus. E uma vez só, aleluia, já não precisa mais entrar. E a expiação foi feita para que agora todos aqueles que crerem nele possam trilhar o mesmo caminho. Agora o véu se rasgou e Deus se manifestou. Sabe o que significa véu? Impedindo as pessoas verem lá
até sacerdotes verem a arca, é porque Deus estava escondido. E o véu se rasgar, Deus se manifestou, se mostrou, e também as portas do céu se abriram. E assim todos os humanos de boa vontade poderiam entrar no céu. Isto é depois de Golgota. E assim, quando ele subiu, Paulo disse que levou cativo o cativeiro. Quem são esses? Os justos da antiga dispensação que estavam no seio de Abraão, porque o seio de Abraão não era no céu. E ele os levou e os introduziu, não pelas portas, mas debaixo do altar para esperar a redenção dos seus corpos. Estás a ouvir, oh madre? Então, se ninguém subiu no céu antes da redenção, antes da glorificação, como é que aquele Moisés que morreu no Monte Nebo e que Deus lhe sepultou, e os israelitas até hoje continuam a procurar o corpo dele, e que até Satanás veio discutir a respeito do corpo de Moisés, e Deus teve que mandar o arcanjo Miguel, e o arcanjo Miguel teve que repreender Satanás em nome do Senhor, não ousou pronunciar juízo blasfêmio contra ele, respeitou a dignidade e a autoridade que estava sobre o querubim ungido, mas ele disse, o Senhor te repreende, e ele não conseguiu tomar o corpo de Moisés, porque ele achou pecado no corpo de Moisés. Ouviste? Agora está a descer junto com Elias, e nós sabemos que Elias subiu sobre as carruagens de fogo, e os seus discípulos, Eliseu viu, meu pai, cavalos de Israel com seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. Agora os dois, é aquele que subiu e aquele que morreu, estão a descer. Então subiu. No Monte da Transfiguração, aleluia, vieram visitar o terceiro, e os três estavam lá, e Pedro temoso, cheio do espírito religioso, o judeu, sim, extremista judeu, então tradicional, o conservador, queria fazer 3 tendas. Esse lugar está bonito, Senhor, vamos fazer 3 tendas, e ficamos aqui, uma para Moisés, uma para Jesus, e outra para o vosso puto Elias. Ouviu? O primeiro, o segundo e o terceiro. E Jesus, aleluia, não respondeu nada. Quem respondeu é o céu. E sabe quando é que o céu respondeu? Quando eles já não estavam aí. Um daqueles que estava aí que falou: Este é o meu filho amado em quem me tenho comprazido. A ele ouvi. E quem é que falou? Foi Moisés. Moisés repetiu o que ele falou no deserto. Quando ele despediu os filhos de Israel, lhes deu o mandamento e disse: O Senhor vosso Deus vai vos levantar um profeta como eu, a ele ouvireis. Então Moisés é a personificação do Pai. Jesus é a personificação do Filho. Elias é a personificação do Espírito. Mano, ouvis? E eles agora estão a dizer, são 3 que testificam no céu, e esses 3 são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém entendeu nada que Deus estava no Egito, se movia entre os escravos, se movia entre os filhos do cão. Ninguém entendeu nada que lá estava Deus, mas quando eles se encarnam, eles não usurpam ser igual a Deus. Aliás, eles apagam, eles se esquecem, eles vivem 100% os homens e terão que aprender outra vez para se relacionar com as coisas espirituais. E o menino crescia e se robustecia no espírito, e a graça de Deus estava com ele, tanto para com os homens e como para com Deus. Por quê que o menino crescia? E por que que Elias desceu depois que Moisés teria sido executado? Aliás, João Batista. Se João Batista estivesse em vida, Elias nunca desceria no Monte da Transfiguração. Nunca. Entenderam, né? Não pode existir 2 Elias na terra, nem 2 Moisés, nem 2 Cristos. Pela primeira vez, os 3 estiveram na terra, juntos. Pela primeira vez. E o monte da transfiguração fumegava, e uma sombra lhes cobriu para confundir Pedro, que queria fazer tenda. Em outras palavras, eu sozinho dos povos, ninguém esteve comigo. Eu resolvo o problema, pois desci no vale.
e toquei na cabeça do inimigo e pintei as minhas roupas com vinho tinto de Bálsara. E alguém perguntou, quem é esse que vem de Edom com as roupas manchadas de vermelho? Este é o Senhor dos Exércitos, que desceu, aleluia, e feriu a antiga serpente, ou sujeitou os principados e as potestades, os expôs publicamente, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens, e foi elevado a príncipe e rei e senhor. E quem contará os anos da sua vida? Esse é Jesus. Hein? Outra maravilha aconteceu no céu, madre. Pela primeira vez no céu se estendeu um outro trono ao lado do outro trono. Ouviu? E as portas da Nova Jerusalém estavam fechadas, foram abertas com o sacrifício de Jesus Cristo para que pudesse receber os novos inquilinos. Foi Jesus morrendo na cruz, aleluia. O véu do santuário se rasgou e as portas do céu se abriram. E assim todos aqueles que pelo sangue de Jesus Cristo ousarem vão trilhar o caminho do santuário. Esse caminho do santuário é em direção ao céu. Ouviu? E as portas, as 12 portas se abriram. Aleluia. A esperar a noiva. A noiva vai ser introduzida. Jesus disse, eu vou e venho vos buscar. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E já estão preparadas moradas. E os anjos já estão a confeccionar as roupas da noiva. E em breve a noiva será arrebatada para ser introduzida na casa do papai, que tem muitas moradas. E os que foram levados para o céu, os que vão morrendo agora, entraram no céu, não pelas portas, estão a esperar debaixo do altar o dia da redenção dos seus corpos. E por isso no livro de Apocalipse está escrito que eles reclamaram e disseram, Senhor, até quando vai julgar o nosso sangue dos que habitam na terra? Eles foi dito, descanse. Eles foi dado roupas compridas e brancas para que repousasse, esperasse até que se cumprisse o tempo, pois também tinha seus irmãos que estavam na terra que morriam como eles morreram. E descansaram, esperando. Aleluia, igreja. Paulo disse que aqueles que dormiram serão primeiro. Nós não seremos primeiros, eles serão os primeiros. Sim, mas juntos entraremos no céu para nos encontrarmos com nosso Senhor. É muito forte, né? Ante a última trombeta, os que dormem no Senhor vão ressuscitar. E nós que estivermos vivos, Paulo se considerou que estaria vivo no dia do arrebatamento. Seremos arrebatados e transformados para juntos nos encontrarmos nos ares com o Senhor, assim como Isaac veio se encontrar com a sua noiva Rebeca fora da casa do seu papai. Jesus sairá da cidade santa para vir ao encontro da sua noiva e tomará sua noiva, aleluia, e vai introduzi-la, como ele prometeu, na casa do meu pai tem muitas moradas. Desta vez não debaixo do altar, mas sim pelas portas. E está escrito, bem-aventurado aquele que entrar no céu pelas portas da cidade. Oh, esse nunca mais vai provar a morte, aleluia. Amém. Estou a te amar, bué, madre. Você me provoca com perguntas interessantes, você não pode imaginar. Toda vez que você não vier, vão dizer, madre, traga aqui revelação, vem lhe fazer pergunta. Ouvis? Então, Moisés não é ser humano, porque o ser humano não desceria do céu. Todos estavam no seio de Abraão. E hoje já não é mais seio de Abraão, no seio de Deus. Ouvis? Achas que um homem poderia suportar o que ele suportou? Hã? Você não vê, o seu nascimento foi espetacular, oh madre, é incrível. Você não vê como um inimigo viver na casa do inimigo. Ah, Deus pode, sim, é verdade. Você sabia que Satanás sabia que, glória a Jesus Cristo, que o homem nasceria no Egito? Satanás sabia que para libertar os egípcios, os israelitas, não seria um profeta tomado dentre os homens, um profeta que desceu do céu. E Deus não encarna os anjos. Todos que descem no céu não são anjos, não. Porque os homens estão determinados a viverem e morrerem, depois disso vem o juízo. E também não pode ser homem. Deus não viola só. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Portanto, você não viu como ele suportou seu nascimento espetacular, como Deus lhe introduz na casa do próprio inimigo, como o inimigo lhe cuidou, como não conseguiu lhe matar. Só, aleluia, quem desce do céu, você vai encontrar as características nos três. Vai encontrar, madre.
Como pode alguém enfrentar uma nação inteira? E um reino poderoso. Naquela altura, o Egito se considerava hoje como América, a potência mundial, com maior exército, com maior economia. E o homem enfrentou, aleluia, sem medo, cara a cara, nariz a nariz, e ninguém conseguiu lhe tocar. Não vejo a semelhança com Emanuel. Emanuel esteve no meio deles, lhes repreendeu, chamou-lhes nomes, raça de víboras, filhos do diabo, aqueles que matavam, aqueles que têm autoridade, chamou-lhes de raposinhas, lhes repreendeu-os, glória a Jesus. Ninguém lhe tocou. Hã? Ainda desafiou eles, ninguém consegue me tocar, no meu tempo sim. Moisés falou assim, nariz a nariz, com Faraó. Faraó nunca ousou nem sequer pronunciar a palavra morte. O dia que Faraó pronunciou a palavra morte foi o fim. Deus, quando é ameaçado, responde com morte. Entendesse, madre, por que os católicos não conseguem nem sequer me ameaçar a morte? Você entendeu por que os jesuítas estão aquietados? Você entendeu por que o João Lourenço está aquietado? Entendeste por que da segurança que matam em Angola, assassino? Me falaram, estava aquele menino aí, aquele casal que gravou um vídeo, parece um mulato a dizer que João Lourenço, não sei, Deus, não sei o que, Deus. Quem viu aquele quem? Isto, na Europa, foram raptados na Europa. Foi raptado o marido. Quem viu aquele vídeo de um casal de mulatos, não sei se dois são mulatos ou homem, estava a dizer a revelação, Deus me revelou, João Lourenço, porque não sei quem. Alguém nos contou isso que a contra-inteligência foi lhe buscar lá mesmo. E lhe meteram no avião como um passageiro. E chegaram aqui e lhe disseram, agora fala mais. E parece que já lhe executaram. Mas o homem, aquele uma vez só que ele tentou, foram lhe buscar, ele pensou lá fora, não lhe achariam. Não, Janas, não, esse aqui é lá da Europa, Janas. Imagina aquele não afrontou o João Lourenço. Ok? Então você vê que Moisés brincou, passeou, como mais ou menos aquele jogador como Cristiano Ronaldo, ou então o Messi, que faz passeata diante dos seus adversários. Faraó, o dia que disse, a próxima vez que você chegar aqui, eu vou te matar. Moisés respondeu, bem falaste que você e eu nunca mais vamos nos ver. Na mesma noite, Deus matou. Fala, cala, o filho dele. E todos os primogênitos do Egito. Óbito. Vocês sabiam que vocês podem repetir o novo Egito? O dia que tentarem me ameaçar perseguir, vai haver uma calamidade nessa terra. Vai haver óbito em toda Angola. Vocês sabiam disso? E podem vocês repetir o novo Egito? Já imaginou em cada casa um cadáver? Já imaginou todos os governos, todos os padres da terra, bispos morrerem? De Angola, nesse caso. Já imaginou todos os pastores corruptos morrerem? O anjo matar todos os padres, sacerdotes e padres. Tem um anjo chamado Anjo da Morte. Ele sozinho mata milhões em segundos. É esse que matou, aleluia, os pecadores em Israel quando Davi pecou. É esse que Josué perguntou, é dos nossos ou dos nossos inimigos? É esse, sim, que foi matar o exército da Síria. A 180, numa só noite. Os matou. É esse que matou os primogênitos no Egito. É incrível. Quando ele recebe a ordem, ele desce, ele toca. Já imaginou ele matar todos os padres e madres de Angola? É? Já imaginou ele matar todos os pastores corruptos de Angola? Já imaginou ele matar todos os governantes, desde o administrador até em cima, até o presidente? Dessa vez não vai matar os primogênitos. Senão o teu primogênito seria morto. Se você é um primogênito e você ainda não conhece, não creu em Elias, serias morto também. A Teste seria morta, mas como embora é filha do Tonton, já não, ia escapar. É? Quem é o primogênito aí? Não, Maia não é primogênita. Jussara,
És a primeira filha da tua mãe. Amém. Glória a Deus. Muitos primogênitos estão se identificando aí. Você sabia que tem muitos padres a ouvir essa mensagem? Governantes. Tá mesmo aí. Pastor já não se fala, né? Gilberto disse agora não serão serão os caçulas. Não, não, não. Não serão caçulas, não. Seriam os inimigos do evangelho, os opositores. Amém.